ver. Isso. Bom, então, na aula passada, nós chegamos aqui na função de transferência do compensador desse compensador em avanço, né? E esse aqui é o diagrama de Bode desse compensador. Bom, então esse compensador vai ser colocado em série, né, com o nosso sistema dinâmico, formando uma malha com realimentação e cujo objetivo, né, é fazer com que a saída aqui da malha seja igual à entrada de referência, né? Então, isso nós já sabemos. O controlador, trabalhando em conjunto com a planta, em série com a planta, forma H, que é o sistema compensado, ok? Bom, vocês já sabem disso, né? Nós vimos depois o efeito do compensador, né? Sobre aqui o diagrama de Bode. Eu acho que todo mundo entendeu, isso aqui é um aspecto importante que deve ser compreendido aqui, essa figura, ok? Vimos aí resposta à rampa, resposta ao degrau, beleza. Falta uma coisa que eu sinto que estava faltando, é falar um pouquinho desse circuito, né? Que forma um compensador em avanço de fase. Né? Eu acho que isso está meio aéreo para vocês. Bom, o circuito do compensador, qualquer compensador, é implementado usando amplificadores operacionais, capacitores e resistores. Por exemplo, podemos usar esse amplificador operacional, o LM741, que é fabricado pela empresa a Texas Instruments, lá nos Estados Unidos. Bom, então, a primeira coisa a fazer é buscar no site do fabricante, na internet, você acha o datasheet, né, o folheto técnico do amplificador operacional. Aí nele você vai encontrar, por exemplo, como que é a pinagem dele. Então, veja, o amplificador operacional, ele tem aqui, ó, 8 contatos, 8 perninhas aqui. Então, no datasheet, você descobre o que é cada uma delas. Aqui, ó, tá vendo essa marca aqui? Essa marca aqui, esse ponto, é para localizar a posição correta. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Aqui tem esse chanfro, né? E essa bolinha tá aqui, né? Então, você localiza direitinho cada perna. Então, a número 1, esse aqui, ó, é para fazer um ajuste de offset, ou seja, tipo assim, ajustar o zero, né? O contato 2 aqui, ó, é a entrada inversora do amplificador operacional. O pino 3 é a entrada não inversora, a entrada normal. O pino 4 é a alimentação do amplificador operacional, né? É o V-, ou seja, o lado negativo da fonte. O 8 não serve para nada, né? Se ele fica não conectado. O 7 é a alimentação dele, né? Que vem da fonte, o lado positivo. 6 é a saída, né? A saída do amplificador operacional. E aqui também é outro contato para fazer as regulagens do zero, né? Se for necessário. Ok. Então, essas informações aqui, para qualquer amplificador operacional, você encontra facilmente na internet. E ele vem aqui, por exemplo, esse aqui, o LM741, vem só um amplificador operacional. Tem chips como esse aqui, que tem mais contatos, né? Então, ele pode, tem alguns que tem 2, já vem com 2 desse aqui, então talvez facilite uma montagem mais complexa. Mas vamos ver aqui, então. Esse aqui, ó, é o que eu mostrei para vocês, é o circuito do amplificador operacional, né? Em avanço de fase. Então, nós vimos, chegamos a determinar aqui, ó, os capacitores, os resistores, né? Para que a função de transferência do circuito se iguale à função de transferência desejada para o nosso compensador. E a montagem dele, que é o esquema do circuito, é esse aqui.
Então, veja, nós temos dois amplificadores operacionais, né, no circuito, tem esse aqui e esse outro. Então, estão aqui os dois amplificadores operacionais, e aqui é a fonte de alimentação, né? Esse tipo de amplificador operacional, ele pede uma tensão de alimentação entre 12 e 22 volts. Então, o valor mais adequado, segundo o datasheet, é 15 volts, né? 15 volts DC, ser corrente contínua. Bom, então, aí você primeiro liga a alimentação. A alimentação é o fio vermelho aqui, ó. Então, você liga a alimentação, pega aqui o V+ da fonte, pega o V+, e liga, então, aqui, ó, no pino 7 desse e no pino 7 do outro. V-, você pega aqui, ó, da fonte, o lado aqui, ó, o V- da fonte, né? O pino negativo da fonte, então você liga no V-, liga aqui e liga aqui no V-. Então, aí já estão, os amplificadores operacionais já estão alimentados. Ok. Aí vamos lá. Essa parte aqui, ó. Bom, essa parte do terra. Essa aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o símbolozinho de terra, né? O terra é o fio, aqui no caso do esquema, é o fio marrom. Fiozinho marrom aqui é o terra. Então a fonte, ó, tem o pino amarelo da fonte, geralmente é o central aqui, ó. O central é o terra. Então a gente conecta o terra. E onde que ele é conectado? Bom, vamos ver aqui, ó. Ele é conectado na entrada não inversora do amplificador operacional. Então tá aqui, ó. Pega o terra, conecta na entrada não inversora. Ok? Que é o pino, a perninha 3. Nesse amplificador operacional, é a mesma coisa no outro. Pininho 3 aqui. Bom, aí o terra vem aqui, ó. Bom, já mostrei, né? Ele vem aqui, conecta, esse ramo é esse aqui, ó. Conecta aqui. Então, o terra ainda vem aqui, ó, para formar a conexão para o sinal de saída do circuito, né? Então, o terra vem aqui. E o terra também, ó, ele está ligado, né? O terra é conectado na entrada do circuito também, né? Então tá aqui. Beleza. E o restante? Tudo é fácil também aqui, ó. Essa parte aqui, muito simples. Então está aqui, ó, a entrada, né? EI. Então, aqui é a entrada do circuito. Então, no caso do malha de controle, aqui entra o sinal de erro, né? O sinal de erro você conecta aqui, né? Então, você entra aqui o sinal de erro, aí vem aqui, ó, um resistor de 33,3 kΩ em paralelo com esse capacitor. Então, tá aqui, ó. Você conecta o resistor em paralelo com o capacitor, ok? E aí, a saída aqui do resistor, né, entra aqui na entrada inversora do amplificador operacional, que é o pino 2, ou a perninha 2 aqui, ó. Então, conecta aqui direto na entrada inversora, que é o pino 2. Bom, aí tem uma parte aqui, ó, que também temos uma resistência em paralelo com o capacitor, e ele conecta aqui, ó, na entrada inversora, e o outro lado na saída do amplificador operacional. Então tá aqui, ó, esse ramo aqui, o resistor em série em paralelo com o capacitor, um lado na entrada aqui, ó, no fio da entrada inversora, e o outro lado na saída do amplificador operacional, que é o pino 6, né? Que tá vendo aqui o desenho, a saída dele, tá até escrito output aqui, então tá ligado aqui, ó. Aí temos a resistência de 10 kΩ, tá aqui a resistência, e aqui também temos a resistência de 46,5 kΩ,
ela está ligada, ela está em paralelo com o amplificador operacional, que é um lado está na entrada não inversora do segundo amplificador operacional, né, que ela é conectada aqui, então, e o outro lado conectado na saída do segundo amplificador operacional. E aqui temos, então, a saída do amplificador operacional. Então, agora, no caso aqui, ó, essa saída é a saída do controlador. Então, essa aqui é o sinal, esse sinal é o que vai agora para o amplificador de potência, né? Eu tenho que ter agora um amplificador de potência que vai aumentar a amperagem desse sinal. Porque esse sinal aqui, ó, que sai esse sinal aqui que sai do amplificador operacional, na faixa de microamperes, né? Uma amperagem muito baixa, então ele não é capaz de acionar diretamente o nosso sistema controlado, né? Então, a gente precisa de esse sinal aqui agora entra é a entrada de um amplificador de potência. O amplificador de potência você compra pronto. Só pesquisar na internet, você acha vários tipos, vários modelos com várias potências diferentes. Ok, pessoal, então esse aqui é o circuito eletrônico. Veja que eu acho que não é difícil, né? Não é, então dá para, não sei se nós somos engenheiro mecânico, mas montar um circuito desse aqui, acho que qualquer um de nós aqui é capaz de montar, né? É só comprar aí os componentes, compra esses componentes e fazer essas ligações, aí não tem nenhum segredo, né? Então, veja, em controle, os circuitos são simples, são circuitos desse tipo aí. Se você olhar ali em livros de controle, todos os circuitos que tem lá são desse nível aqui, não tem grande complexidade. Ok? Bom, então espero que isso tenha ajudado sei lá, clarear aí a implementação, né, de um controlador. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma coisa que eu não esqueci de falar, talvez? Não sei. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos seguir. Bom, compensador em atraso de fase. Veja, é o mesmo compensador, né? É a mesma estrutura, mas você pode olhar assim, mas você está... parece que é o mesmo lá do avanço. A equação matemática aqui é praticamente a mesma, né? Só que agora nós temos um beta aqui, ó. Esse beta é maior do que 1 no compensador em atraso de fase, ok? Então, nós temos um zero em menos 1 sobre t e um polo em menos 1 sobre beta t. E o beta indica a distância que o polo fica do eixo imaginário. Então, um valor elevado de beta torna o polo próximo ao eixo imaginário, né? Que a gente sabe, é o limite de estabilidade. Bom, compensador em atraso de fase são, essencialmente, filtros passa-baixo. Ou seja, ele bloqueia as altas frequências e deixa passar sinais de baixa frequência. Eles são projetados com o objetivo de melhorar o desempenho em regime permanente, tá? Então, se você quer apenas melhorar ou reduzir o erro em regime permanente, o compensador em atraso de fase é o indicado, né? Entendeu? Quando a resposta ali, a fase inicial da resposta está ok, o que está te incomodando só é o erro em regime, né, que está alto, aí basta um compensador em atraso de fase, ou então, né, substituir o seu compensador em avanço por um compensador em avanço e atraso de fase. Eu quero deixar claro que a parte em atraso tem a função de reduzir o erro em regime permanente. Mas ele também aumenta a margem de fase, ok? Nós vamos ver no exemplo.
a seguir, que ele vai aumentar vai reduzir o erro regime e também melhorar a margem de fase, ou seja, vai acabar ajudando a melhorar o amortecimento também. Nesse tipo de compensador, o zero e o polo ficam próximos da origem, né? E a relação zero e polo, a relação entre o zero e o polo, é igual o fator de multiplicação, né? Que resulta no KV. Então, a gente escolhe a relação zero e polo de acordo com a redução que eu quero no erro em regime permanente. Se eu quero reduzir o erro em regime permanente 10 vezes, então eu tenho que aumentar esse KV 10 vezes, né? E aí, como é que eu faço isso? Sabendo que a relação entre zero e polo, então, tem que ser de 10 vezes também. Ok. Esses compensadores diminuem a frequência de cruzamento do ganho, né? Ou seja, eles abaixam a curva da magnitude e então reduz a banda passante. Então, a tendência é que o sistema tenha uma resposta um pouco mais lenta. Compensador em atraso funciona como controlador proporcional integral. Bom, esse tipo de compensador é que nós vamos ver amanhã, tá? Características. Se você pegar aqui o diagrama de Bode de um compensador em atraso, ele tem esse formato aqui, ó. Repare que é o inverso do compensador em avanço, né? Compensador em avanço, a curva da magnitude, ela vem e sobe, né? Do compensador em atraso de fase, a curva vem e desce. E quanto à fase, veja, ele tem uma fase negativa. Ok? Aqui é 0 grau, né? Ele introduz uma fase negativa no sistema. Bom, então, a principal característica dele aqui, ó, é como diz aqui, né? Atenua ruídos em altas frequências, né? Agindo como filtros. Então, isso é uma característica boa, né? Porque o ruído, que é uma coisa indesejável, mora nas frequências mais altas. Então, ele bloqueia o ruído dentro da malha, que é uma característica boa desse tipo de compensador. Bom, agora vamos lá para a técnica de projeto, né? Como sempre, tem uma técnica. Aqui, ó, temos a malha. Vamos fazer aqui, ó, KC vezes beta igual a K. Mesma razão anterior, né? Eu não sei KC nem o beta, então, se eu determinar o produto deles, eu tenho uma incógnita a menos na fase inicial do projeto. Então, tá aqui GCVG, é isso aqui, né? Aí vamos tirar o K do compensador e jogar ele aqui em G, tá? Então, eu faço K vezes G de S igual a G1 de S, tá? Então, G1 é o K vezes GS, como já era no compensador em avanço. Bom, feito isso, o primeiro passo, então, é determinar o K, usando aquele requisito lá do KV. Né? Lembrando, KV é a constante de erro de velocidade. Ele é aproximadamente o inverso do erro em regime permanente. Segundo passo, construa o diagrama de Bode da G1, com o K encontrado no passo anterior. Beleza. Passo 3. Encontre a frequência, né, no diagrama de Bode, encontre a frequência onde o ângulo de fase vale menos 180 graus, mais a margem de fase desejada e mais 5 a 12 graus para compensar a queda, né, na curva da fase. Beleza. Aí passa para o passo 4. Encontre o beta, né, de forma que nessa frequência do passo anterior, o módulo da G1, ou a amplitude da G1, seja igual a menos 20 log de beta. Tá?
Então, a gente olha no diagrama de Bode qual que é o módulo da G1, na frequência do passo 3. E faz, então, L igual a menos 20 log de beta, aí eu acho o valor de beta. Quinto passo, escolhe... Peraí. Quinto passo, escolha o zero de 1/8 a 1/10 abaixo da frequência encontrada no passo 3. Bom, 1/8 abaixo, todo mundo sabe, né? Quando a gente fala uma frequência 1/8 abaixo, é a metade dessa frequência, ok? Isso vem lá da música, né? Esse negócio de oitava, né? É porque, por exemplo, lá no piano, né? São 7 notas musicais, 7 teclas. Então, a oitava tecla repete, né? Aquela nota musical, só que a uma frequência metade, né? Da anterior. Bom, isso você vai para a esquerda, né? Você vai para a direita, aí uma frequência dobrada. Aí, o que importa para nós é o seguinte, imagina uma frequência de 10 Hz. 1/8 acima é 20 Hz. 1/8 abaixo de 10 Hz são 5 Hz, ok? Bom, aí então determina o zero, você já tem o polo, então, porque o polo vai ser a frequência do zero dividido pelo beta. Muito simples. Aí, utilizando cada etapa 1 e o valor de beta, você encontra o valor de Kc, que é K sobre beta, passo 6. Então, veja que o projeto de um compensador em atraso de fase é bem simples, né? Mas eu sei que está bem abstrato aqui, mas o exemplo em seguir vai esclarecer tudo. Aqui, esse exemplo. Deseja-se que a planta GDS, essa planta GDS em malha fechada, apresente um KV de 5 unidades por segundo e a margem de fase de 40 graus. O valor de GDS é esse aqui. Ok. Bom, então, solução. Aqui é a técnica. Primeiro passo, determinar o ganho K, né? Então, KV é esse limite, quando S tende a zero, né, de S vezes GC vezes a G1. E a G1 é K vezes GS. Então, vai ficar assim, né? KV é o limite, quando S tende a zero. Então, é o limite de S vezes a S vezes GC vezes a G1, isso tudo igual a 5 unidades por segundo. Opa! Então, fazendo o limite aqui, veja, vai ficar esse S corta com esse, né? Aí S tende a zero, então elimina elimina esse aqui, resulta K igual a 5. Né? Aqui só sobra K igual a 5. Bom, então já temos o K. Passo 1. Então, agora eu construo, passo 2 vai ser esse aqui, ó. Construir o diagrama de Bode da G1, com o K encontrado. Então, a G1 vai K vezes GS, então vai ser 5 vezes o valor de GS. Tá aí, essa aqui então é a nossa G1. Aí eu faço o diagrama de Bode dela, resulta isso aqui, ó. Né? Vou no MATLAB com essa G1, resulta esse gráfico aqui, ó. Então, aí eu já vejo o seguinte, ó, a margem de fase, menos 13 graus. Conclusão, a G1 é instável. Ou seja, o nosso sistema lá, se eu simplesmente ajustar o ganho para 5,
resulta um sistema instável em malha fechada, ok? Mas o zero polo do compensador em atraso, eles podem fazer com que o sistema final seja estável. Então, isso aqui não é muito preocupante, não. Bom, então vamos lá. O passo 3. Passo 3 é esse aqui, ó. Encontre a frequência ômega-m, onde o ângulo de fase da função transferência de malha aberta vale menos 180 graus, mais a margem de fase desejada e mais 5 a 12 graus. Então, tá aqui, ó. Então, a frequência, vamos procurar, então, no diagrama de Bode, a frequência onde a fase é, aqui, ó, menos 180, mais a margem de fase desejada, que é 40 graus, e mais 5 a 12 graus. Aí vamos botar aqui mais 12 graus. Então, isso aqui, ó, dá menos 128 graus. Ok? Menos 128 graus. Aí eu vou no diagrama de Bode, eu olho aqui, ó, que valor de frequência que a fase é menos 128 graus. Então, é bem fácil, você vem aqui, ó, aqui é menos 90, menos 135, então eu acho que facilmente onde a fase vale menos 128 graus. E essa frequência, onde a fase é menos 128 graus, está escrito aqui, ó, 0,46 radiano por segundo. Então, podemos arredondar aqui, ó, para 0,5. 0,5 radiano por segundo. Tá? Então, esse é o passo 3. Tranquilo? Só fazer essa continha aqui. Dá uma fase, procura ela no diagrama de Bode e olha que frequência que ela aparece. Tá? Então, aqui está arredondando para 0,5 radiano por segundo. Agora, vamos lá para o passo 4, né? Aqui, ó. Bom, o que é o passo 4? Encontre o beta de forma que na frequência ômega-m, na frequência anterior aqui, né? Na frequência 0,5 radiano por segundo, o módulo da G1 seja igual a menos 20 log de beta. Então, vou precisar achar o módulo, ou seja, a amplitude da G1 na frequência 0,5. Bom, então, na frequência 0,5, a amplitude aqui aqui, ó, na mesma frequência aqui, ó, qual que é a amplitude da G1? 20 dB, ok? Ó, nessa frequência, a amplitude é 20 dB. Você olha aqui, né? Ó, 20 dB. Bom, então, o compensador, ele deve atenuar 20 dB nessa frequência. Tá? Então, o que ele deve fazer? Ele deve abaixar a curva 20 dB nessa frequência 0,5 radiano por segundo. Ou seja, eu vou querer, né, que a curva do sistema compensado, aqui, ó, a curva da magnitude do sistema compensado, passe por 0 dB nessa frequência. Bom, para a curva passar em 0 dB, aqui, ó, que é aqui, para ela passar em 0 dB nessa frequência, é só baixar a curva 20 dB. Então, aí eu faço o cálculo aqui, ó. Então, menos 20 log de beta tem que ser menos 20. Então, aí eu cancela esse com esse, fica log de 1 na base 10. Não, como é que é? Se eu cancelar 20 com menos 20, fica 1 aqui. 10 elevado a 1 é o beta. Então, dá beta igual a 10. Esse menos 20 aqui é fixo, tá? Ele é sempre menos 20 aqui. E aqui, ó, do lado direito, é o valor a ser atenuado
né? Aí, no caso, ele é negativo, ou o valor a ser amplificado, né? Aí ele entra aqui positivo, ok? Ou seja, tem casos em que para a curva passar em 0 dB, nessa frequência, eu tenho que levantar a curva, ok? Se eu precisar levantar a curva, aí o valor, né, correspondente vai entrar aqui positivo, tá? Nesse caso aqui, eu tenho que abaixar a curva 20 dB, atenuar 20 dB, então, menos 20. E aí eu acho o beta. Então, no caso aqui, beta é 10. Lembrando, o beta é a proporção entre 0 e o polo, né, do compensador em atraso. Ok, alguma dúvida até aqui, gente? Professor, o efeito nesse caso aí do compensador em atraso seria atrasar um pouco a frequência de cruzamento, diminuir ela, certo? Certo. E Não, aí, vai diminuir, não. Sim, ele vai reduzir a frequência de cruzamento do ganho, certo? isso. E vai reduzir, abaixar a curva da magnitude aqui, a curva da amplitude. Isso. Sim. Aí, esse fato aí dele abaixar a curva de magnitude está justamente relacionado a esse passo aqui. Por exemplo, nesse caso, a gente precisa abaixar, né? Certo. Eu preciso abaixar, então, menos... Quanto que eu tenho que abaixar? Menos 20 dB, né? Certo. Mas o senhor comentou que em alguns casos a gente precisa aumentar. Em alguns casos eu tenho que levantar a curva. Eu quero que a curva da amplitude passe em 0 dB aqui, ó, nessa frequência. Então, para essa curva aqui, ó, para a curva da magnitude passar em 0 dB aqui, ó, nesse problema aqui, eu tenho que abaixar a curva 20 dB. Tem caso que a curva da G1 passa aqui embaixo, abaixo de 0 dB. Aí eu preciso levantar a curva. Se eu precisar levantar a curva, é só botar o valor positivo aqui correspondente, ó. Sim, eu entendi. Mas aí no caso, quando a gente levanta, a gente não estaria então aumentando a frequência de cruzamento ao invés de diminuir? Sim. Exatamente. Mas aí não entra em conflito com essa definição do compensador? Não, o compensador em atraso, atrasar, quando ele fala em atraso, é que se você jogar uma onda senoidal na entrada, a saída está atrasada em relação à entrada, tá? Ok? Por isso que chama compensador em atraso de fase. Mas ele pode tanto aumentar quanto reduzir a frequência de cruzamento do ganho. Então tá bom, então. Obrigado. Falou. Vamos lá. Então, passo 4, esse aí. Já achamos o beta. Bom, o passo 3, encontramos a frequência 0,5. Bom, aí vamos lá, aqui, ó. Passo 5 da técnica do Ogata. Escolha o zero do compensador de 1/8 a 1/10 abaixo da frequência encontrada no passo 3. Ok? Aqui, ó. Então, nós encontramos a frequência de 0,5. 1/8 abaixo é 0,25 radiano por segundo. 1/10 abaixo seria 0,05. Então, eu tenho que escolher o zero do compensador entre 0,05 e 0,25 radiano por segundo. Então, vamos escolher 0,1 radiano por segundo. Tá? Tá dentro da faixa. Bom, então, 1 sobre T é 0,1. Ok? A posição do zero será em menos 0,1. Utilizando o valor, então, do K igual a 5 e o valor do beta igual a 10, a gente encontra a posição do polo. Ok? 1 sobre T é 0,1
dividido por beta, que é 10. Aqui, então, é o polo do compensador da parte em atraso, 0,01. O KC, K sobre beta. Então, fica aqui 5 sobre 10, que dá 0,5. Então, o compensador tá pronto. O projeto está pronto. Tá vendo? Muito simples, né? KC é 0,5. O 0 é 0,1. E o polo, quer dizer, o 0 é menos 0,1, né? Na posição menos 0,1. E o polo na posição menos 0,01 radiano por segundo. Então, o projetinho aqui está bem pronto. E vocês viram, é bem simples. Aqui mostra, então, o efeito do compensador em atraso sobre o diagrama de Bode. Então, aqui, ó, essa curvinha amarela é o gráfico da magnitude do compensador em atraso. Azul é a curva da magnitude da G1, né? O sistema com ganho ajustado, mas sem o compensador. E a linha vermelha é o gráfico do sistema compensado, GCVG, ok? Então, olha o que aconteceu. Como o compensador em atraso aqui, ó, tem esse formato aqui, ó, ele abaixou a curva da magnitude. Então, a frequência de cruzamento, que era essa aqui, né? Caiu para cá, ó, tá vendo? Caiu muito, né? Caiu bastante aqui a frequência de cruzamento, de ganho. Era essa, caiu para essa aqui, que é aproximadamente agora 0,5, né? Deixa eu ver, aqui não aparece. Gaimar 14,3, não apareceu. Tá escrito aqui, ó, 0,45, tá vendo? No projeto, a gente calculamos para que ele cair para 0,5 adiante por segundo. Caiu para 0,454. Bom, e quanto à curva da fase? Qual foi o efeito do compensador? Ele teve essa curva da fase aqui, ó, negativa, né? Então, essa aqui é a curva da fase da G1, que é o sistema com ganho ajustado. Então, a curva da fase do sistema compensado ficou assim, né? Aqui, ó, a gente soma, né? A vantagem do diagrama de Bode é essa, ó, você soma uma com a outra, uma curva com a outra, e acha a curva resultante. Então, isso é muito conveniente, até para o entendimento. Aqui, ó, o compensador em atraso de fase introduz uma fase negativa, então abaixou a curva da fase, resultou essa aqui, ó, a curva vermelha. Então, ó, olha aqui a margem de fase. A margem de fase é essa aqui, ó, 41,6 graus. Ok? Olha aqui, ó, era essa aqui, né? A margem de fase inicial era negativa, era menos 13, né? Menos 13 graus, ó. A margem de fase da G1, menos 13. Mas com o sistema compensado, ela passa a 41,5 graus. Por que isso, né? Porque o que determina a frequência onde eu olho a margem? É a frequência de cruzamento, né? Então, aqui, ó, aqui a frequência de cruzamento em 0 dB é aqui, opa, é aqui, né? É essa frequência. Aí eu abaixo aqui, olho aqui na curva da fase, né? Ó, a frequência de cruzamento do ganho é que determina a frequência onde eu olho a margem de fase. Então, essa aqui, ó, o sistema G1, frequência de cruzamento do ganho, era essa aqui. Determina essa margem de fase. Bom, o compensador em atraso abaixou a curva. Como ele abaixou a curva aqui, ó, essa aqui passou a ser a nova frequência de cruzamento do ganho. Essa aqui. Então, ela traz a margem de fase para cá, ó, onde ela é positiva.
Então, o compensador em atraso de fase estabilizou o sistema, né? Porque as margens agora são positivas. Tanto a margem de fase, quanto a margem de ganho, né? Então, atendeu os requisitos e está completo, né? Atendeu a margem de fase, pediu 40 graus, deu 41,6 e está resolvido. Então tá pronto. Projeto compensador em atraso de fase. Alguma dúvida? Professor, não sei se é só para mim, mas o seu microfone está mudo. Tá mudo aqui também. Desde quando que está mudo? Eu falei da prova? Vocês ouviram? Professor. Desde quando você perguntou se tinha alguma dúvida. Isso. Então, eu disse o seguinte, né, que a melhor maneira de estudar para a nossa prova segunda-feira é resolver esses trabalhos que estão lá no Moodle, tá? Então, eu postei lá no Moodle dois trabalhos, um sobre compensador em atraso de fase e o outro sobre o compensador em avanço e atraso de fase pelo método da resposta em frequência. Então, fazer aqueles trabalhos, entender direitinho, é a melhor maneira de estudar para a prova. E na prova vai cair só parte de sistema de controle. Então, o que eu vou pedir? Dois projetinhos, né? Um pelo método do lugar das raízes, questão 1, e a questão 2, um projetinho pelo método da resposta em frequência. Ok. Professor, Então, vamos voltar onde é que eu parei. Fala. eu tenho uma dúvida. É até um dos itens do trabalho, que é como a gente consegue analisar, avaliar, não é verdade? Os resultados de margem de ganho e de KV, olhando para o diagrama de Bode do compensador. Porque é assim que a gente avalia, não é? Ou é só quando a gente plota todas as curvas do sistema compensado, do sistema ajustado e dele anterior? Não, você pode, por exemplo, aqui você pode, é muito fácil avaliar as margens, né? É só se você olhar aqui, ó, por exemplo, veja aqui no sistema compensado, que é a linha vermelha. Você acha aqui, ó, 0 dB. Então, essa aqui, ó, onde cruza 0 dB, é a frequência de cruzamento do ganho. Aí você vem nessa frequência na curva da fase. E vê aqui, ó, a distância aqui da curva até menos 180 graus. Essa distância aqui é a margem de fase. Ok? Ok. Muito fácil. A margem de ganho também é muito fácil. Você vem aqui, ó, onde corta menos 180, essa aqui é a frequência de cruzamento da fase. Aí você vem nessa frequência, vai na curva de magnitude, vai na curva lá e vê o que falta para chegar em 0 dB. Então, o que falta para atingir 0 dB é a margem de ganho. Só isso. Certo. É porque lá na alternativa B, isso aqui é do trabalho assim, que eu estou falando,
Ele pede para fazer essas avaliações e na alternativa C depois, ele pede, ou melhor, na D, ele pede para a gente construir justamente esse gráfico que o senhor está mostrando agora na tela. Então, aí eu fiquei na dúvida como que eu faria, então, a alternativa B, porque senão, se eu fosse colocar esse gráfico aqui lá, eu não sei, imaginei que eu estaria repetindo o que eu já estaria fazendo na D. Por isso que eu perguntei. Não, mas a D pede para fazer um gráfico desse tipo aqui, né? Com as 3 curvas no mesmo gráfico, não é isso? Isso. Então, você quer saber o comando para fazer esse gráfico? Não é o comando. É porque então aí na letra B eu vou fazer somente a curva do compensador? Eu teria que olhar lá. Não precisa responder olhar. agora. Depois no final da aula eu vou lá no trabalho e deixo tudo bem claro, ok? Tá bom então, professor. Obrigado. Vamos terminar aqui. Bom, então esse gráfico aqui, ó, assim como eu mostrei lá para o compensador em avanço de fase, é um gráfico que deve ser bem entendido, tá? Ele mostra direitinho o efeito, então, do compensador sobre a curva da magnitude e sobre a curva da fase. Isso tem que ficar bem claro, ok? Mas, veja que usando o diagrama de Bode, facilita o entendimento também, porque no diagrama de Bode, eu somo as curvas, né? Então, veja, a curva vermelha do sistema compensado, GCVG, é a soma, né, da curva azul com a curva amarela. Ok? Quando eu somo as curvas, ó, azul com amarela, resulta a curva vermelha aqui, ó. Então, por isso que o diagrama de Bode é o mais usado, né? Disparado é o mais usado nesse tipo de projeto. É possível fazer o projeto usando o diagrama de Nyquist, mas com o diagrama de Bode fica bem mais fácil de entender, né, o que está acontecendo. E quanto também a curva da fase, aqui, ó, a curva vermelha é a soma da curva azul com a curva amarela. Somando a azul com a amarela, resulta a curva vermelha aqui, ó. Vem daquela propriedade do número complexo, né? Qual que é a fase de GCVG? É a fase de G mais a fase de GC, né? Propriedade do número complexo. Então, isso aparece aqui, ó, graficamente aparece aqui, exatamente isso, né? Então, o diagrama de Bode, muito bem bolado, né, pelo Hendrik Wade Bode, né? Ilustra claramente, deixa bem claro, né, esse efeito aí. Bom, então tá aqui, eu já comentei a resposta ao degrau. Ok? Veja, o objetivo do controlador em atraso não é mexer muito aqui na fase inicial da resposta, né? Ele é mais focado, o objetivo dele é reduzir aqui o erro em regime permanente. Mas, né, então a resposta ao degrau, o efeito positivo dele não fica muito claro. Reduziu a oscilação, né? Vendo? O sistema oscilava muito, agora está oscilando bem menos, né? Ele passa aqui do ponto e agora vai zerar a resposta. É só você dar um tempo suficiente aqui, ele vai zerar o erro em regime permanente. Resposta à rampa, você já nota um efeito melhor, um efeito mais claro do compensador em atraso de fase. Então, aqui, ó, a curva azul é do sistema sem compensador em atraso. Você vê que e amarelo é referência, tá? Amarelo é o que eu queria que o sistema fizesse. Então, ó, a curva do sistema sem compensador, você vê que a resposta oscila, a resposta à rampa oscila e não zera, né? Ela não aproxima, tá vendo aqui, ó? Ela fica, a curva azul é paralela com a amarela, né? Ela não, ou seja, o sistema não tende a chegar na referência. Fica um erro em regime constante aqui, ó, para o sistema, para GDS, né, sem compensador. E a resposta aqui do sistema compensado,
a linha vermelha, você vê que ela oscila menos e está aproximando, né? Você vê que a distância, o erro em regime, que é a distância para a linha amarela, está continuamente reduzindo. E se der um tempo suficiente aqui, ele vai, né, vai zerar aqui o erro em regime permanente. Se a rampa for bem longa, né? Então, vai reduzindo bastante o erro em regime permanente. Zerar não vai, não, né? Vai ficar sempre um errinho em regime permanente para um sistema tipo 1, mas vai ficar um erro em regime, aqui, ó, o erro bem menor para o sistema compensado. Ok. Então, é isso aí, o compensador em atraso de fase. Bom, agora vamos ver o compensador em atraso e avanço de fase, que é um compensador híbrido, né? Ele tem uma parte em avanço de fase e tem uma parte em atraso de fase, ok? Aqui, ó, nesse projeto que eu vou mostrar para vocês, o gama é maior do que 1 e beta também maior do que 1, tá? Essa aqui, ó, é a parcela de avanço, incluindo o ganho, ok? E a parte em atraso de fase é a segunda parte aqui. Nesse projeto, no projeto desse compensador, normalmente se escolhe o beta igual a gama, tá? Mas isso não é obrigatório, não, tá? Você pode fazer o gama diferente do beta. Mas, normalmente, a gente faz essa escolha e simplifica os cálculos. Bom, o diagrama de Bode desse tipo de compensador é esse aqui, ó. Essa aqui é a curva da magnitude, tá vendo aqui? Esse cantinho aqui, ó, é o 1 sobre beta T2, que é o polo da parte em atraso. Tá? Essa frequência aqui, ó, corresponde ao zero do polo da parte em atraso. Esse outro cantinho aqui, ó, chama, né, vocês sabem, chama frequência de canto, porque faz um cantinho, né? Esse cantinho aqui, ó, é o zero da parte em atraso. Tá aqui, ó, o zero da parte em atraso. Esse outro cantinho é o zero da parte em avanço, 1 sobre T1. Então, 1 sobre T1 é a frequência, essa frequência aqui de canto, é o zero da parte em avanço. E aqui, ó, gama sobre T1 é o polo da parte em avanço. Tá? Então, projetar o compensador em avanço e atraso de fase é escolher essas frequências aqui, né? Escolher as frequências onde a curva da magnitude tem esse comportamento aqui, ó. Repare que, aqui, ó, se você olhar aqui, ó, essa parte aqui das frequências, daqui, ó, da frequência muito baixa até na frequência média aqui, é igual o diagrama, é a parte em atraso, né? É o efeito da parte em atraso. Daqui para frente, ó, é o efeito da parte em avanço. Dessa frequência central para frente é o efeito da parte em avanço. Essa frequência central pode ser calculada por essa formulinha, tá vendo? Tem uma formulinha aqui, onde você permite encontrar aqui essa frequência onde a fase é nula, que é bem no meio do diagrama aqui, ó. Tá? Quanto à curva da fase, do compensador em atraso e avanço de fase, veja, a primeira metade do diagrama, a fase é negativa. Então, também, claro, porque corresponde à parte em atraso de fase do compensador. E a segunda metade da curva da fase, ó, a fase é positiva. Corresponde, então, à parte em avanço do compensador em atraso e avanço de fase. Tá? Bom, então, vamos ver os passos. Então, primeiro, aqui, ó, a primeira parte aqui é o cálculo do K, como sempre, né?
Primeiro, como sempre, você calcula o K primeiro. Então, mesma coisa, ó, faz o diagrama de Bode da G1, que é KGS, K vezes GS. Como foi feito antes. Passo 2. Escolhe-se a nova frequência de cruzamento do ganho de G1. Como referência, né, escolho a frequência onde a fase da G1 vale menos 180 graus. Bom, então aqui, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou na curva da fase, olha onde a frequência é menos 180 graus, e aí escolho a nova frequência. Essa frequência onde a fase é menos 180 graus vai ser a ômega m. Ok? Só isso. Passo 3. A partir da frequência ômega m do passo anterior, a gente escolhe o T2, uma década abaixo, ou seja, ômega m dividido por 10. Então, ó, eu vou escolher, então, o zero da parte em atraso de fase, o zero da parte em atraso, uma década abaixo da frequência do passo 2. Só isso. Passo 4. Calculo beta. Então, eu calculo beta a partir dessa expressão aqui, ó, onde o φm é a margem de fase desejada. Tá? Um detalhe, repara que esse φm, para cada tipo de compensador, ele é calculado de uma forma diferente, tá? Então, ok? Para cada tipo de compensador é de um jeito diferente. Eu já vi muito em prova o aluno errar, esquecer disso. Ou seja, ele pega ali, acha que o φm é calculado do mesmo jeito e erra. Então, tá? Fiquem atentos, tá? O φm, esse ângulo de avanço aqui, ele é para cada tipo de compensador é de um jeito diferente. Aqui no compensador em avanço e atraso de fase, o φm é simplesmente a margem de fase desejada e mais aquele acréscimo, né? Bom, então, no passo 4, o beta é calculado. Então, eu já tenho 1 sobre T2 do passo 3. O polo da parte em atraso é só dividir por beta, né? 1 sobre beta T2. Aí eu encontro no passo 4 o polo da parte em atraso. E a parte de atraso está pronta. Agora, a gente parte para a parte em avanço. Então, aí vem o passo 5. Ó. GA, vamos chamar aqui de GA em dB, é a amplitude da G1 na frequência do passo anterior. Então, nessa frequência, o compensador deve contribuir com menos GA. Ok? De modo que ômega m seja a nova frequência de cruzamento do ganho. Detalhe, o GA pode ser positivo ou negativo. Então, o compensador vai contribuir com menos GA. Passo 6. Traça-se uma reta com inclinação 20 dB por década, passando pelo ponto ômega m, que é a frequência do passo 3, e menos GA, obtido no passo 5. A interseção dessa reta com a linha 0 dB determina o polo da parte em avanço. E o zero da parte em avanço, esse aqui, né, está na interseção com a reta menos 20 log de beta em dB. E aí falta só determinar o Kc. Ok, então vamos ver um exemplo, né? Para clarear, então, a técnica de projeto. Bom, então nós vamos projetar aqui projetar no compensador em avanço e atraso de fase. Então, significa determinar o Kc, o T1, T2 e o beta, né? Lembrando que o gama é igual a beta. Passo 1 é o cálculo do ganho. Bom,
Aqui, ó, mais um detalhe novo é o seguinte. Esse aqui, ó, é um tipo de sistema, um tipo de planta, um tipo de sistema dinâmico, que esse ganho aqui, ó, é ajustável. Tá? Então, ou seja, você pode ajustar esse ganho K aqui, ó. Bom, como o ganho da planta é ajustável, vamos fazer o KC igual a 1. Tá? Vamos fazer o ganho do compensador igual a 1 e calcular qual que deve ser esse ganho K aqui, ó. Então, ele é obtido a partir daquele limite. Tá aqui. KV é 10. KV é 10. Fica, então, limite de S vezes GC. Tá aqui, ó, GC. Aqui, ó, 1 é o KC, né? Aqui é a parte em avanço e a parte em atraso. Vezes G. Tá aqui a G. Então, a gente faz o limite. Esse S corta com esse. Agora, S tende a 0. Quando S tende a 0, todos esses S aí vão para 0. Bom, esses S foram para 0. Então, agora eu posso cortar o T1, né? Cortei os T1. Posso cortar os T2. E o gama é igual a beta, então posso cortar os dois também. Então, o que sobrou aqui, ó? 10 é igual, ó, depois da carnificina aqui, quem que sobrou? K sobre 2. Então, K sobre 2 é igual a 10, ou seja, K é igual a 20. E o passo 1 está pronto. Passo 2. Construa o diagrama de Bode da G1, né? Aqui, ó, com valor 20. Ganho 20. Aí dá esse diagrama de Bode aqui, ó. Repare que quando eu ajustei o ganho, G1 então ficou instável, né? Porque a margem de fase é negativa, né? Menos 28 graus. E a margem, tá vendo aqui? A margem de ganho também é negativa. É sempre assim, tá? Se uma é negativa, a outra também é. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas, né? Nunca vi assim, nunca vi uma positiva, outra negativa. Beleza. Passo 2. O que é o passo 2 mesmo? Eu olho no gráfico da fase, a fase menos 180 graus e vejo qual que é a frequência. Beleza. Então, vem aqui, ó, menos 180 graus, menos 180, que frequência que é essa aqui? 1,4 radiano por segundo. Então, 1,4 vai ser a nova frequência de cruzamento do ganho. Então, 1,4 é a minha ômega m, tá? Ômega m. Tranquilo, gente? Menos 180. Frequência é essa? 1,4. Professor, Oi. pelo gráfico parece que 1,4 é a frequência do outro ponto, não? É a frequência o quê? Do próximo ponto, não? Onde está o balãozinho azul? Botãozinho azul. Balãozinho azul. Balãozinho azul. Não, aqui, ó, veja bem. Aqui é 1. Aqui é 1, tá? Aqui já é 2. Não, tá certo. Aqui é 2, Confundi. 3, 4, 5, 6, 7, até 10. Lembrando que essa escala aqui, ó, foi bom se perguntar. Essa escala aqui dentro, ó, tá vendo esse intervalo entre 1 e 2? Nesse intervalo aqui, entre 1 e 2, repete essa distribuição aqui, ó, da década, tá? Entendeu? Aqui, ó, aqui é 1, aqui é 2. Então, aqui dentro, ó, entre 1 e 2, tem essa mesma distribuição aqui, ó. Não é linear, né?
É uma escala logarítmica. Tá? Bom, então, na frequência menos 180, quer dizer, a fase é menos 180 para a frequência 1,4. Beleza. Aí foi, então, passo 2, bem simples. Passo 3. Escolhe-se a frequência do zero da parte em atraso uma década abaixo daquela. Ou seja, 0,14. Né? Uma década abaixo de 1,4. 0,14. Passo 4. A margem de fase desejada é 50 graus. Mais aquele pequeno acréscimo, né? 55 graus. Então, esse acréscimo de 5 graus foi para compensar a queda na curva da fase. Então, em vez de a margem de fase desejada é 50 graus, mas eu vou calcular para 55. Então, seno de 55 é beta menos 1 sobre beta mais 1. Seno de 55 é 0,819 vezes beta mais 1 igual a beta menos 1. Faço as continhas e acho beta. Beta igual a 10. Ok? Bom, fácil, né? Então, o polo da parte em atraso é só dividir por beta. Então, 1 sobre T2 é 0,14. Dividido por beta, que é 10, 0,014. E a parte em atraso de fase está pronta. Agora vamos partir, então, para a parte em avanço. Passo 5. A nova frequência de cruzamento ganho é 1,4 radiano por segundo. Nessa frequência, a amplitude da G1 é 10 dB. Aqui, ó. Ok? Se olhar a curva da magnitude, na frequência 1,4, a magnitude 10 dB. Tá? Aqui, ó, a magnitude aqui, ó. Aqui é 0 dB, aqui, essa linha aqui já é 20 dB. Aqui é 10 dB. Portanto, o compensador deverá contribuir com menos 10 dB nessa frequência. Ou seja, o compensador vai atenuar 10 dB, né? Nessa frequência aqui. Para que isso? Para fazer com que essa curva aqui, ó, passe aqui, em 0 dB, nessa frequência. Então, o compensador vai, eu quero que ele abaixe essa curva 0 dB, 10 dB. Aí a curva vai passar aqui, ó. Bom, então esse é o passo 5. Passo 6. Traça-se uma reta com inclinação 20 dB por década, passando pelo ponto 1,4 radiano por segundo, menos 10 dB. Então, primeiro, marca esse ponto. Então, esse ponto está bem aqui, ó. Ó, 1,4 radiano por segundo, menos 10 dB. Ó. Aí eu passo aqui, ó, nesse ponto, passa a reta. Com inclinação, veja, essa reta aqui, ó, é uma reta com inclinação 20 dB por década. O que significa isso? Em cada década, ela sobe, uma década é aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma década, ó, de 1 até 10 radiano por segundo é uma década. De 10 até 100 radiano por segundo é outra década. Então, em uma década, a reta sobe 20 dB. Aí eu passo essa reta por esse ponto. Ok? Bom, aí então a reta, ó, ela define duas interseções. A interseção com a linha 0 dB, tá vendo aqui, ó, aqui é a linha 0 dB. A interseção com a linha 0 dB é o polo da parte em avanço. Polo da parte em avanço. Aqui, ó. Então, o polo da parte em avanço vai ser essa frequência aqui. Que frequência é essa? Essa aqui, ó. Então, aqui é, ó, 1, 2, 3,
4, 5. 5. 5, 4, 3, 2, 1. 5 radianos por segundo. É o polo da parte em avanço. Aí eu olho aqui, ó, a interseção com a linha menos 20 log de beta. Menos 20 log de beta, o beta é 10, né? Então, menos 20 log de 10, na base 10, é menos 20 dB. Então, eu olho aqui, ó, a linha menos 20 dB. E a interseção é essa frequência aqui, ó. Então, essa frequência aqui, ó, 01, 02, 03, 04, 05. 0,5 radiano por segundo é o zero da parte em avanço do compensador. Então, tá aí, ó. O polo. O polo é a interseção com 0 dB, 5. E o zero é a interseção com a linha menos 20 dB, 0,5. Observe que a proporção entre o polo e o zero, a proporção entre eles é o beta, né? É o beta, ok? O beta não é 10? É a proporção entre o zero e o polo, né? 1 para 10. Entendido esse passo? É o passo mais complicado. Tá claro? Alô? Tem alguém aí? Acho que tá claro, sim, professor. Que bom, que esse aqui é todo método de resposta em frequência, essa aqui é a parte mais complicada. Bom, feito isso, o projeto está pronto. Aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso compensador em avanço e atraso de fase. Aqui é a parte em avanço, o ganho é 1, né? E aqui é a parte em atraso. E aqui, ó, é o diagrama de Bode do sistema compensado. É quando a gente verifica se os requisitos foram atendidos. Então, ó, tá aqui, ó, margem de ganho, margem de fase. Deu aqui, ó, 51 graus praticamente, ó, 51. Lembrando que a pedida foi 50 graus. Chegamos a um valor maior, ó, 51 graus. Maior é melhor, né? Melhor chegar num valor um pouco maior do que um pouco menor. Na frequência, ó, essa frequência era para ser 1,4, né? Radiano por segundo. Chegamos na frequência 1,37 radiano por segundo. A margem de ganho. Pediu lá uma margem de ganho maior que 12 dB, né? Ó, chegou numa margem de ganho 13 dB. Tá aqui. Ok, gente? Como é que acha a margem? Aqui, ó, vem aqui, ó. Onde cruza 0 dB, a margem de fase é a distância da curva até a linha menos 180 graus. Quer dizer, a margem de fase, né? É a distância entre a curva e a linha menos 180 graus. E a margem de ganho, você olha aqui, ó, olha onde a curva da fase cruza menos 180, ó, acha a linha menos 180, a curva cruzou aqui, você vai na curva de magnitude aqui, ó. Para 0 dB, tem essa margem aqui, ó, 13 graus, 13 dB. Ou seja, eu tenho uma margem, eu posso levantar essa curva até 13 dB, né? Antes do sistema ficar instável. Lembrando, quando eu aumento o ganho, eu estou levantando essa curva. Tá? Quando eu aumento o ganho, eu estou levantando essa curva. O ganho não afeta a curva da fase. Mas quando eu aumento o ganho, eu levanto essa curva. Quando eu abaixo o ganho, eu estou abaixando essa curva. Ok? Alguma dúvida? Esse aqui, ó, é o gráfico, aquele gráfico, né, que mostra o efeito do compensador em avanço e atraso de fase.
A linha azul é o sistema somente com ganho ajustado, né? A linha amarela é a curva do compensador, em avanço e atraso. A curva da magnitude dele, né? Está aqui. Aqui, ó, a curva da fase do sistema não compensado, só com ganho ajustado, né? A curva da fase do compensador. E a vermelha é a curva da fase do sistema compensado, né? Então, aí mostra claramente o efeito, né? Veja aqui, ó, a linha vermelha é a soma da curva azul com a curva amarela. Ok? Aqui também, ó, a linha vermelha, a curva vermelha é a soma da curva azul com a curva amarela. Né? Aqui, ó, até essa frequência, a fase é negativa, daqui para frente a fase é positiva. Então, o efeito do compensador em avanço atraso aqui, ó, nessa faixa de frequência, veja, ele acrescentou uma fase positiva, né? Acrescentou uma fase positiva. Então, ele levantou a curva da fase nas frequências de interesse, né? Ele levantou a curva da fase e, ao mesmo tempo, ele reduziu a frequência de cruzamento do ganho. Do ponto de vista da margem de fase do sistema compensado, os dois efeitos são positivos, né? Aqui, ó, porque o compensador levantou a curva da fase do sistema compensado. Foi uma coisa boa, melhorou, ajudou a melhorar a margem de fase. Ao mesmo tempo, aqui, ó, ele reduziu a frequência de cruzamento. Então, isso é um efeito positivo também, porque traz a margem de fase para um valor, para uma região onde ela é mais positiva, né? Aqui, ó, essa região aqui. Então, ele reduzindo a frequência de cruzamento do ganho, você traz a margem de fase aqui para a esquerda, onde ela é positiva. Aqui, ó, daqui para trás, né, ela é positiva. Então, foi bom, né? Lembrando aqui, ó, a margem de fase era negativa, né? Para o sistema não compensado. E para o sistema compensado, ela passou a ser positiva. Aqui, ó. Lembra? Quanto que era mesmo? Era menos 28, né? Aqui, ó. Tinha aqui menos 180. Opa, ela era bem negativa aqui, menos 28 graus. A margem de fase, né? Menos 28. Aí, agora passou a ser essa aqui, ó. Essa aqui, positiva. 51 graus. Então é isso. Alguma dúvida? Bom, então, vamos lá. Temos um tempinho, vou mostrar para vocês lá no MATLAB uns detalhes. Então, vamos implementar isso aqui lá no MATLAB. Cadê o MATLAB? Bom, a nossa G, se não me engano, é isso aqui, né? Isso, né? S mais 1, S mais 2. E o K vale 20. Isso. A GC. Acho que eu tenho que escrever primeiro um não C, né? Isso, numerador. O 0 é 0, o 0 da parte A é 0,5, 0,14. Beleza.
é em C, 50014, beleza. Então, a GC, nosso GC é isso aqui, né? Esse aí é o compensador em avanço e atraso. Beleza. Então, temos a G e a GC. H é o sistema compensado. CVG. Aqui, se eu der um ZPK no sistema compensado, aqui, ó. Esse aqui, então, é o sistema compensado. Veja, é um novo sistema dinâmico, né? Aqui, ó. 1 e 2, 0, 1 e 2 são os polos, 0, menos 1 e menos 2, os polos do sistema dinâmico. Menos 5 é um polo menos 5 e menos 0,014 são polos do compensador. E esses dois zeros aqui são do compensador também. Ok, eu não lembro se eu falei para você, tem um comando margem, o comando margem H, ele já dá ele faz o diagrama de Bode e já mostra as margens. Aqui. Ok? Ele faz o diagrama de Bode, ao mesmo tempo mostrando as margens. Margem de fase e a margem de ganho. E ainda escreve o valor aqui, ó. Margem de ganho, 13 dB, e a margem de fase, 51 graus. Ok. Agora... mais um detalhe que eu queria mostrar. Diagrama de Bode. Aqui, ó, no diagrama de Bode, para você traçar aquela linha, aqui, ó, você vem aqui, ó, insert, line, aí você pode escolher, fazer uma linha. Espera aí. Antes disso, aqui, 150 não, 100. Isso. Deixa eu apagar essa linha. Então, de novo. Como é que eu insiro aquela linha? Insert, line, aí eu venho aqui, ó. Qual que é a inclinação certa? Olha, aqui, ó. Então, eu posso pegar aqui, ó, nesse ponto aqui, por exemplo. Por exemplo, posso pegar qualquer ponto aqui, ó. Posso pegar aqui também, por exemplo. Então, parto daqui. Ó, uma década, a reta tem que subir 20 dB. Mais uma década, sobe 40 dB. Mais uma década, sobe 60 dB. Então, essa inclinação aqui, ó. Em 3 décadas, ela sobe 60 dB. Ok? Então, essa a reta com essa inclinação. Aí eu posso colocar essa reta, ó, com o mouse, coloco ela no ponto, naquele ponto, no ponto certo. Tá? Coloco ela no ponto. E vejo, então, as interseções. Com a linha 0 dB e com a linha menos 20 log de beta. Ok? Bem fácil. Mais um detalhe. Aquela toolbox, Scissor Tool. Tá aí a Scissor Tool. Primeira coisa a fazer é editar a arquitetura da malha.
Aqui, vamos escolher aqui, então, G. G é o nossa planta, nosso sistema dinâmico. Então, G, que eu vou escolher lá no Workspace. É a G. Não importa. Agora eu vou escolher o controlador, o compensador. É o C. Então, vem aqui, ó, C. Escolho aqui no Workspace, ó. É a GC. Import. Ok. Então tá aí, ó. O diagrama de Bode e o diagrama do lugar das raízes, ok? E aqui a resposta ao degrau. Então, eu posso mexer aqui no diagrama de Bode e ver o efeito sobre a resposta ao degrau, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui tem um polo. Esse polo aqui, ó, ele está na frequência aqui, ó, esse aqui, ó, é o polo 0, aqui, ó, que frequência que é essa aqui, ó, é 0,01, né? Então, esse aqui, ó, é o polo 0,014 da parte em atraso do compensador. Olha onde é que ele está aqui, ó. No diagrama do lugar das raízes, ele está aqui, né? Pertinho da origem, né? Ok? No diagrama de Bode, ele está aqui, ó. É um polo, frequência baixa, né? E esse aqui, quem que é? É o... Aqui, ó, quando aparece a mãozinha, é porque é do compensador, né? Esse aqui, ó, é o polo em... aqui é 0,1. Então, é o polo em... É o 0, né? Aqui, ó, a bolinha é 0. É o 0 em 0,14. É o 0 da parte em atraso. Ok? Ele também está aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver ele aqui, ó, pertinho da origem. No gráfico do lugar das raízes. Aqui, ó. Esse polo aqui, ó. Esse polo aqui também é do compensador. Esse aqui é o polo 5. É o polo da parte em avanço. Ok? Na posição 5. E esse 0 aqui, ó, é o 0 da parte em avanço. É o 0 em 0,5. Ok? Tá aqui, ó. Então, eu posso mexer na posição desses 4 aqui, ó. Tá claro, pessoal? Aqui, ó. 0 e polo da parte em atraso. 0 e polo da parte em avanço. E outra. Aqui, ó. Tá vendo que apareceu uma mãozinha aqui na curva? Quando aqui, ó, eu posso pegar aqui a curva da magnitude, levantar e abaixar. Quando eu levanto e abaixo a curva, o que eu estou fazendo? Estou mexendo no ganho. Então, isso vai, aqui, ó, vou mexer no ganho. Se eu abaixar a curva, ó, vendo aqui, ó, repare quando eu abaixo a curva, eu estou mexendo aqui, ó, na margem de fase, né? Tá vendo aqui? Ó, no gráfico da fase, estou mexendo, aqui, ó, abaixei a curva, eu estou reduzindo a frequência de cruzamento do ganho, com isso eu estou mudando a posição da margem de fase, que é essa bolinha amarela embaixo que está mexendo. Ó. Repare que com isso dá um efeito dramático na resposta ao degrau, ok? Alteração no ganho. Ó, vendo? Eu estou levantando a curva, olha o que está acontecendo na resposta ao degrau. Ó, cada vez mais oscilatória, ok? Quando eu levanto a curva. Se eu levantar a curva, ficou instável já, né? Eu agora vou baixar, ao abaixar a curva, estou reduzindo o sobressinal, a resposta fica bem estável, né? Ok? Então, esse é o efeito de eu variar o ganho. Então, vou achar um valor aqui que o sobressinal fica miudinho, a resposta fica lenta. Então, tem um compromisso aí, ó. Bom, ok.
O polo da parte em avanço. Nós vimos que o polo da parte em avanço, nós vimos que a parte em avanço está ligado diretamente com o fator de amortecimento. Então, cadê o polo da parte em avanço? É aquele em 5, né, radiano por segundo. Então, esse polo aqui, ó. Ok? Aqui, ó, o polo da parte em avanço. Ele aparece aqui, ó, na curva da fase e aparece aqui também na curva da magnitude. Então, se eu vou mudar agora a posição do polo da parte em avanço. Vou puxar ele para a direita. Ó, puxando ele para a direita, tá vendo o sobressinal diminuindo? Ó, o sobressinal diminuindo, ok? Ficou bem pequenininho, né? Olha o gráfico do grau das raízes também, ó, tá vendo? A alteração que ele produz. Então, vamos lá, vou reduzir esse sobressinal aqui, ó, deixar um valor menor. Ok. O zero da parte em avanço, é esse aqui, né? Esse aqui, ó. Posso mexer nele também, ó. Então, dá para achar uma resposta aqui que me agrade mais. Posso mexer, então, agora no zero da parte em atraso. Olha o que acontece, ó. E o polo da parte em atraso. Bom, então veja, né? Com isso eu provoco alterações na resposta ao degrau. E a gente pode acompanhar aqui também, ó, o valor da margem de ganho e da margem de fase, né? Ok? Então, veja, eu consigo uma margem de fase, um valor, consigo até aumentar o valor máximo que eu consigo para a margem de fase, 86 graus. Tá vendo aqui, ó? 86 graus é a resposta mais amortecida que eu tenho. Tá? Ó, dá essa resposta ao degrau aqui. Bom, então veja, eu posso mexer, então, fazer tipo um ajuste fino aqui, né? Depois de feito o projeto, eu faço um ajuste fino aqui na Sisotool. Aí, a hora que eu ficar satisfeito com a resposta, venho aqui e exporto. Aqui, ó, exporto. Eu quero exportar o quê? O compensador. Eu quero exportar o compensador. Exportar como? Vou dar um nome aqui, né? Sei lá. CN, sei lá, CX, exporto. Aí ele aparece lá no Workspace, ó. Se eu botar aqui CX, esse aqui, então, é a função transferência do compensador em avanço e atraso, com ajuste fino feito na Sisotool. Tá? Então é isso. Vendo que a Sisotool é uma ferramenta bacana, né? E dá muita liberdade para o projetista. Ok, alguma dúvida quanto a, por exemplo, MATLAB? Professor, nessa parte do ajuste, às vezes quando a gente faz o ajuste lá na Sisotool, a função de transferência do compensador muda, assim, um tanto bom, né? Tipo, o valor do polo, do zero, ou do ganho. Tem algum problema? Tipo, existe um limite ou atendendo os requisitos é o que importa? Bom, quando você faz essas alterações, você tem que ficar de olho nos requisitos, né? Os requisitos devem ser atendidos ou, né, talvez você possa, conversando com com o interessado aí na malha, alterar um pouco os requisitos, de acordo com o que você consegue, o que você tem. Mas, por exemplo, para não mexer num requisito, por exemplo, de KV, você pode alterar a zero e polo, mas mantendo aquela proporção. Por exemplo, a proporção entre zero e polo é o beta, né? Então, se você aí você tem que alterar zero e polo,
mas mantendo a proporção entre eles, que é o beta. Então, aí, entendeu? Aí você consegue fazer alterações, mas sem fugir muito do seu projeto, atendendo aos requisitos dele, ok? Ok. Então é isso. Os trabalhos que eu pedi envolvem uma parte aqui no MATLAB, então vocês vão ter oportunidade de trabalhar aqui com esses comandos, com essas ferramentas, né? Lembrando que a SysOtool não está disponível em todas as instalações do MATLAB, mas é perfeitamente possível fazer o projeto usando os comandos, né, que tem aqui no MATLAB que eu mostrei aí para vocês, ok? Bom. Então é isso. Alô? Não seria possível... Alô? Diga. Tá me escutando? Estou ouvindo. Ah, tá certo. Professor, esse é um ponto que a gente queria discutir com o senhor, a sala inteira, acho que isso é um sentimento geral. Peraí. Vamos